Oi! Vamos começar com mais uma revisão hoje? Bom, turma, hoje é quinta-feira, nós temos mais uma atividade de saberes. E qual é ela? Geografia, certo? E nós vamos falar sobre as regiões do Brasil, iniciando aí na página 24. Bom, o que são essas regiões do Brasil? Quem é que faz toda essa coleta de dados a respeito das nossas regiões? Por que elas foram divididas assim? É isso que a gente vai estar vendo agora para a gente revisar o nosso conteúdo. Bom, para começo de estudo, tem um órgão que ele é responsável por fazer toda a coleta de dados das nossas regiões, nosso estado, Brasil, tudo. E esse órgão é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é responsável pela coleta de informações de áreas urbanas, rurais, quantidade de habitantes, localização, tudo isso aí é o IBGE que faz essa coleta de geografia e estatística. E quando nós falamos em regiões do Brasil, nós já sabemos que elas são 5 regiões. E essas regiões são o nosso norte, o nosso nordeste, o nosso centro-oeste, o nosso sudeste e o sul. Essas são as 5 grandes regiões do Brasil. Mas aí vem a pergunta, por que essas regiões, por que o Brasil não é só o Brasil? Quem mora do Iapoque ao Chuí, quem mora lá em Boa Vista até Porto Alegre, por que não é tudo a mesma coisa? Bom, o nosso país ele é dividido nessas 5 grandes regiões. Por quê? Porque ele segue uma lógica, digamos assim. A gente sabe que toda a nossa divisão territorial, ela tem a zona tropical, nós temos o Trópico de Capricórnio, nós temos várias regiões que a luminosidade do Sol é diferente. Em umas regiões pega mais, outras pega menos. Os nossos biomas são diferenciados. Ou seja, nossas regiões elas são formadas de acordo com o seu clima, os seus relevos, as suas separações culturais. Cada região foi delimitada e demarcada como sul, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, de acordo com as suas características, seja do povo ou seja características físicas, do tempo, do clima, do relevo, as extensões, tudo que for parecido ficou separado numa determinada região. Daí a gente vai lá e olha no mapa. Olhem aqui no mapa. Belo Horizonte fica ali divisa com a Bahia. Mas por que Belo Horizonte pertence ao Sudeste e a Bahia ao Nordeste? Porque as características da Bahia não são as mesmas características de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte se encaixa mais nas características do Sudeste e a Bahia se encaixa mais nas características do Nordeste. Por mais que elas façam aquela divisa ali, sejam paredinha com paredinha, digamos assim, elas têm características diferentes. Então, as características do Sudeste, digamos, vai até ali, naquele determinado ponto de Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, e a da Bahia, em Salvador, as características do Nordeste vai até ali a Bahia, em Salvador. Pronto. Por que um estado não pertence a um e não pertence ao outro? Porque as características são diferentes. Não adianta dizer, mas eles são coladinhos, sim, mas eles possuem características diferenciadas. E todos os estados têm a sua capital, mas o nosso Brasil, como um país inteiro, tem a capital federal. Qual é a capital federal do Brasil? É Brasília. A gente estudou também que o nosso país ele foi começando com uma determinado tipo de divisão e depois ele foi entrando em conformidade de acordo com as suas características e foram se adaptando com essas novas divisões. Até que em 1970 o IBGE entrou em conformidade com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. O que é essa Constituição? É um conjunto de leis, normas fundamentais para a organização e o funcionamento do nosso país.
Então, é uma cartilha que nela encontramos as leis, as regras, os fundamentos para funcionar bem o nosso Brasil. E desses decorreres, desse tempo, desse vai e volta, de mudar a característica do nosso mapa até que ele se encontra hoje em dia, Brasília foi sendo assim, digamos que Brasília, que é o Distrito Federal, digamos que o Distrito Federal ele foi pertencendo a uma região, pertencendo a outra, até que ele se localizou ali no Centro-Oeste, onde ele pertence até hoje. Mas na década de 1940, ele pertencia ao quê? Ele pertencia à região Sul. Na década de 1950, ele já era da região Leste. E na década de 1960, Centro-Oeste. Então, até hoje, ele fica localizado ali no Centro-Oeste. Mas, de acordo com as mudanças que houve no nosso mapa, ele pertenceu a outros lugares. Mas hoje, ele parou ali no Centro-Oeste. Então, o nosso grande país são formados por grandes regiões. E essas regiões, elas têm estados, mais conhecidos também como unidades federativas. Quais são as unidades federativas da região Sul? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Elas são as unidades federativas, são os estados da região Sul, que é a menor região do nosso país, apenas com 3 unidades federativas. Nosso Brasil ele é dividido em 5 grandes regiões. Elas são Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. E dentro dessas grandes regiões existem as unidades federativas, que são os estados. Dentro dos estados, os municípios, as cidades e assim, onde formam nossas grandes regiões. Elas são separadas de acordo com as suas características físicas. O que são mais parecidos, mais semelhantes, se encontram em determinadas regiões. Não esqueçam de fazer a leitura, começando na página 24, onde tem na 23, na 25 e na 26 as características dessas regiões mais detalhadas. Não esqueçam, leitura para manter tudo certinho, em conformidade e estudar para as nossas atividades saberes. Qualquer dúvida, antes de realizar, leiam a prova inteira, não deixem nada em branco e podem me perguntar qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo na questão. Tá bom, turminha? Beijos e até mais!